Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Dentista no Round. E hoje nós vamos ter o nosso segundo episódio com um tema bastante profundo, reflexivo, que é sobre cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, a gente deve chamar ou não o dentista? E para conversar um pouquinho sobre esse tema, eu trouxe uma convidada muito especial, a doutora Mariana, que está aqui com a gente. Na verdade, eu já queria ter trazido ela desde o primeiro episódio, né? Mas aí, como um tema mais reflexivo e profundo, eu resolvi trazer no segundo episódio a doutora Mariana, né? Que, além de ser... Daqui a pouco eu vou falar o currículo dela, né? Uma médica especial, é uma amiga, né? Uma pessoa que me ensinou muito na minha trajetória, né? Na odontologia hospitalar. E antes de eu passar a palavra aqui para a Mariana, né, eu queria falar um pouquinho do currículo dela, onde a Mariana é médica formada pela URGS, tá? Tem pós-graduação em medicina interna, né, pelo Grupo Hospitalar Conceição, em medicina intensiva também pelo Grupo Hospitalar Conceição, aperfeiçoamento em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar, médica intensivista do Hospital Moinhos de Vento. Já atuou como coordenadora de UTI, que não é fácil, gente, do Hospital Cristo Redentor, e atualmente é coordenadora da emergência do Hospital Cristo Redentor. Então, vou passar um pouquinho a palavra aqui para a Mariana, para dar um oi para vocês, tá? E a gente já começa, né, o nosso assunto hoje, que é cuidados paliativos. E aí, Mariana, dá um oi aí pro pessoal. Pessoal, ainda tô meio constrangida, mas pra ti eu posso Pode dar um oi para mim, não tem problema. Então, Regiane, obrigada pelo convite, né? Esse é um tema que me deixa sempre bastante empolgada, assim, em trocar um pouco de ideias, né? Não é a minha área de atuação específica como paliativista no momento, né? Mas é uma área que é muito demandada, né, no nosso cuidado diário aí com todos os pacientes que a gente está envolvido, né? Tanto na UTI, quanto na emergência, de quem está saindo, quem está chegando, quem está nos deixando, quem está ficando. Então, acho que é um tema bem relevante para a equipe multiprofissional, né? Não só para os médicos. Então, acho bem válido aí o tema de trazer para... Sim, e é bem importante para a gente, principalmente, Mariana, doutora Mariana, da odontologia, porque assim, ó, eu estava me lembrando da minha época da graduação, e eu não me lembro de ter tido esse, peço perdão aos professores, se eles, né, daqui a pouco até falarem, a gente nem liga muito para o assunto, mas eu acredito que não, porque nós dentistas, a gente tem uma formação muito voltada para o consultório, então a gente atende no consultório quem pode chegar no consultório, né, então jamais a gente vai pensar em fazer medidas paliativas, antigamente, né, a gente não pensaria em fazer medidas paliativas no consultório. Quando a gente vai para a área hospitalar, isso muda muito, então é um universo que eu considero um pouco distante ainda da odontologia hospitalar. E acredito que por ser distante, por a gente não ter essa formação na graduação, e talvez hoje já tenha até cursos na área também, a gente acaba não dominando muito alguns termos, alguns conceitos, né? E aí por isso que a gente trouxe para cá, porque como a gente fala da odontologia hospitalar, ou atendimento a pacientes comprometidos sistemicamente, né, ou alguns colocam como odontologia oncológica, enfim, esse é um termo que, esse é um assunto, na verdade, que ele vai passando, né, e eu acho que é importante a gente trazer isso, porque a gente tem alguns mitos, né, em relação, por exemplo, à atuação dentro do dentista, dentro dos cuidados paliativos. Tá? Então, agradeço mais uma vez a tua participação aqui, e eu já vou colocar aqui para você, tá, Mariana, já tem várias perguntinhas que eu deixei aqui para ela, né, para a gente poder conversar. Então, quando a gente conversa sobre a questão dos cuidados paliativos, né, a gente traz essas questões. Então, tipo, o que é cuidados paliativos? Eu acho que isso gera muita confusão, porque muitas pessoas, inclusive, associam cuidados paliativos fim de vida, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, desses conceitos aí pra gente. Acho que esse é o grande desafio, né, da gente desvincular o conceito de cuidados paliativos ou paliação ao fim de vida, né? Os cuidados paliativos ganharam muito conhecimento relacionados aos cuidados de pacientes oncológicos, né? Que em fase de terminalidade, né? Então ficou esse mito, né, da associação de
terminalidade, fim de vida e paliação. Contudo, o paliar vai muito além disso, né? O significado de paliar vem de alívio, né? O alívio de sintomas. Então, quando a gente entende isso e desvincula da questão ou de terminalidade ou da questão de limitação terapêutica, né? Que também é muita confusão sobre essa temática, né? A gente consegue entender melhor o que é mais natural da paliação. Então, é natural que tu queira paliar alguns sintomas odontológicos dentro de um paciente, por exemplo, da tua área, né, de UTI, para aliviar os sintomas, porque daqui a pouco tu não pode fazer um tratamento mais efetivo naquele momento, ou determinante de alguma patologia dentária, especificamente falando da tua área, né, mas tu pode aliviar de muitas outras formas, sintomas e desconfortos que ele possa estar tendo, que aquela família possa estar percebendo, né, então até uma própria halitose intensa pode estar perturbando tanto o familiar quanto o ambiente ali, que, né, o próprio profissional de saúde. Perfeito. Então, o significado daquilo ali, né, às vezes com um significado de deterioração, né, de finitude relacionada só ao hálito, né. Exatamente. Então, entender e desvincular a paliação desse conceito errôneo, que, claro, se faz também, né, felizmente se tem muitos cuidados possíveis para tornar o processo de finitude de uma forma mais humana, com mais qualidade, mais dignidade no fim de vida, mas ao longo de todas as doenças, né, que tem potencial tanto de ameaçar a vida quanto de estar prejudicando a qualidade de vida do paciente, a gente tem que estar alinhado ao que o paciente está precisando em cada etapa da doença, né, em cada etapa da vida que esse paciente ainda tem para viver. Né. Acho que tu trouxe uma coisa que eu sempre tive dúvida, e tu coloca assim a questão do etapas da doença, né? Que a gente, quando fala em cuidados paliativos, ou entende, e agora você trouxe a questão do conceito, a gente sempre pensa lá na etapa final. E a gente pode fazer, então, paliação na etapa inicial. É o que é preconizado, inclusive, né? O que se vê é que quanto antes se iniciar, né, o acompanhamento dos parefeitos, né, dos malefícios, e pensando, assim, em cuidados de uma forma mais global, né? A gente tá falando muito de sintoma, né? Pensando em sintomas físicos, né? Mas tem toda a amplitude do que engloba o ser humano, né? Então, a gente tá pensando só nos malefícios da doença, mas tem o impacto no ser humano, naquela biografia, né? No que significa na vida daquela família, no que impacta socialmente, né? Da pessoa daqui a pouco precisar estar afastada do seu trabalho, né? Tá impossibilitada de exercer alguma atividade, alguma função. Da sua autonomia, né? Exatamente, né? Da questão da sua espiritualidade, às vezes, que acaba sendo questionada, que são, às vezes, questões existenciais que começam a surgir, né? Do que eu fiz durante minha vida, o que farei, no que ainda resta dela, né? Então, é um impacto que vai muito além de sintomas físicos, né? Que são muito relevantes de serem tratados. E, então, nós não podemos ignorar que desde o início do diagnóstico de cada doença, né, essa pessoa e toda a sua rede vai estar sendo impactada de alguma forma em diversos contextos, né. E tu traz uma coisa que eu acho que talvez, assim, a gente também tem que, para além do paciente, tu trouxe a questão da família, né, tu trouxe a questão da proximidade, que muitas vezes não é só o paciente que está sendo impactado, né, e a gente traz muita questão dos cuidados paliativos, por exemplo, para a oncologia, né? Que, como falou, né, começou, teve, né, acho que apareceu, dá mais esse boom, e eu acho que da odontologia a gente vê muito isso, né? Falar em cuidados paliativos para as questões dos pacientes oncológicos. Mas a gente pode pensar em cuidados paliativos, por exemplo, um paciente que sofreu um acidente de carro, por exemplo, e ficou paraplégico, né? Que vai mudar toda uma trajetória de vida dele e da família dele, né? Então, o paliar, como se chama, não seria só algo para o paciente, né? Mas seria algo também para a família, né? Com certeza. O conceito, né, que engloba os cuidados paliativos, né, que tem os princípios dos cuidados paliativos, tem o princípio básico que é de afirmação da vida, né? E é impossível a gente isolar a vida de uma pessoa da sua rede, né? Quando felizmente tem, né? Infelizmente nem todos têm, e ainda tem isso também a se preocupar, né? A gente que trabalha no SUS, né? Sabe que em muitas situações isso às vezes é o que dificulta, né?
pensar em como vai ser o cuidado desse paciente que acaba, por exemplo, saindo com limitações funcionais graves e que não tem uma rede de apoio necessária para poder acolher, né? A gente tem pacientes que têm alta e vão ser institucionalizados, vão para algum abrigo, né? Então, é todo esse contexto social também, às vezes, envolvido na deliberação de como que vai ser feito, né, esse cuidado. Né? E tem alguns estudos que falam sobre o uso o início dos cuidados paliativos, né? O quanto que os pacientes que têm alta, muitas vezes são mais carentes dessa abordagem mais global, mais holística, assim, né? Integrada, né? Do que os pacientes que ficam hospitalizados e às vezes acabam falecendo dentro do hospital. Então, que essa visão mais que transcende, né, a deshospitalização, esse processo do cuidado pós-alta, a gente ainda tem muito a aprender e muito a estar mais atento em como fazer essa transição, né? Nos sistemas, o Sistema Único de Saúde, a gente tem alguns recursos, né, do programa Melhor em Casa, né, do programa de atenção domiciliar, né, que tem nas nossas grandes regiões, né? Sim. Né? Que tem esse processo de apoio para a gente poder fazer uma deshospitalização de qualidade. No privado, a gente está crescendo cada vez mais com esse recurso, né, dos hospices e de clínicas que possam fazer esse apoio, médicos voltados a equipes de cuidados paliativos para fazer essa transição, essa reabilitação. Então, de fazer um cuidado que é mais a médio e longo prazo e não apenas um investimento numa sobrevivência, né? Uma sobrevivência com qualidade. Nossa, agora tu trouxe várias questões aí que eu acho que, assim, ó, acho que tem palavras-chave pra gente, que é a questão da transição do cuidado, que eu trouxe aí, além da questão da abordagem da família, né? Essa questão que às vezes a gente fica muito focado, né, na doença, né, ali dentro do paciente do hospital, e às vezes a gente tem que focar mesmo, porque tem uma questão de tempo, de recurso, né, de poder, né, uma questão de vida, sobrevida, enfim, coisas que a gente vê ali no nosso dia a dia, que tem que ser focado mesmo para tratar, né, sintomas, como você falou, né, enfim, de questões que estão aparecendo ali para aquele momento. E aí, o quanto que é importante a gente ter, eu sempre digo isso, tá, doutora Mariana, assim, de ter uma equipe que tem esse cuidado, esse olhar. Eu tenho a impressão que muitas vezes no corre do dia a dia, às vezes a equipe, ela pode ser que um ou outro seja mais sensível, assim, consiga ter essa visão, mas precisa de alguém que tenha esse olhar para o manejo do paciente naquele momento, o manejo da família. Bom, o paciente, como eu falei, sofreu um acidente de carro, veio para o hospital e agora está paraplégico. Bom, vai se mudar todo um contexto daquela família, aquele paciente vai ter alta, né? Como que vai ser essa alta desse paciente? Então, já trouxe mais conceitos ali que tem que se pensar. Então, cuidados paliativos não é algo que acontece, por exemplo, só dentro do hospital. Né? Com certeza. Ele é para além disso, né? Ele envolve os pares, o conjunto, e ele vai para além. E aí a gente fica pensando, por exemplo, como que a odontologia hospitalar, ela também está pensando para além, porque hoje a gente mal consegue estar inserido dentro do espaço do hospital, e a gente tem que pensar para além daquilo, né? Muitas vezes a gente vai lá, faz a extração dentária do paciente e a gente não está pensando, por exemplo, na reabilitação daquele paciente, né? Como é que ele vai falar, mastigar, né? Ou daqui a pouco é um paciente que teve uma sobrecarga de vários medicamentos e fez alteração salivar, paciente disfágico, e a gente, tipo, vai para casa e a gente não consegue dar esse suporte além, né? São coisas para a gente ir pensando, assim, por isso que eu digo, a gente não tem essa vivência e acho que a gente precisa trazer mais essa questão dos cuidados paliativos. E aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, sobre mitos e verdades dos cuidados paliativos. Sim, são muitos. Tem, assim, algum mito que é sempre pensado quando se fala em cuidados paliativos ou em uma verdade, enfim, para a gente poder dividir aqui com o nosso público? O que eu acho é que, até me sinto repetitiva quando eu falo sobre... Nunca é. Mas o que é um mito, assim, a gente vê uma confusão, né, evidente, assim, em todas as categorias, incluindo a categoria médica, né, que eu acho que é a lei do tudo ou nada, assim, né, que ou a gente faz tudo por um paciente, ou não faz nada pelo paciente. Infelizmente, ainda é uma forma deturpada de ver, né, essa confusão da gente pensar no cuidado integrado, na paliação versus
a gente está usando suportes máximos, né? E essa individualização, né, do paciente é algo que eu ainda percebo, assim, como uma dificuldade, né? De que o paciente não... Ele tem as suas possibilidades, de acordo com cada etapa da sua doença, do seu estágio de doença. As possibilidades precisam ser sempre rediscutidas, né? Para ver os reais benefícios dos tratamentos, né? O quanto é proporcional para aquele momento do paciente, né? A nossa tomada de consciência sobre os prognósticos, né? Sobre reconhecer prognósticos ou sobre reconhecer a impossibilidade de fazer um prognóstico e isso significar que talvez terapêuticas avançadas ainda precisem ser lançadas, né? Então, não ter tanto determinismo, né? Em que não, realmente é irreversível, né? Então, ser algo bem baseado em técnica, né? Hoje em dia a gente fala de cuidados paliativos, as pessoas citam muitas referências importantes de pessoas que trazem lados muito poéticos também dos cuidados paliativos, né? E isso eu acho que é muito importante, assim, essa visão humana, né? Mas essas mesmas pessoas, né, também reforçam o quanto a técnica é fundamental, né? Então, tem que ter um olhar empático, a gente precisa estar aberto ao lado humano, né? E tentar exercitar essa escutativa, né? Uma atitude de acolhimento, né? E de auxílio na estruturação familiar, mas a gente precisa de técnica também. Né? Então, o que eu vejo, assim, eu sei que eu vou indo longe, né? Mas aí eu volto. Então, o que eu percebo, assim, é que às vezes essa lei do tudo ou nada atrapalha muito, assim, nessas ponderações, né? Sim. Do que é adequado de ser feito, né? Claro que eu tenho muita visão de UTI, né? Então, são momentos bastante críticos, né? De decisão. E eu acho que esse é um grande mito, assim, que é essa impressão de que ou eu faço tudo, ou é um paciente em conforto, né? Que é outra. A gente já né? vai falar sobre isso, que é outra, que tem várias né? nuances aí de conceitos em relação a isso aí. Quando você fala tudo, e aí eu vou trazer um pouquinho para a área da odonto também, tá? Lógico que a gente vê isso nas questões médicas, porque, e principalmente como tu falou, né? Na UTI, o que acontece? O cara às vezes está lá entubado, aí tem que tomar decisões, vai fazer hemodiálise, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e tudo são tecnologias que são a favor, né, da vida, Isso, né? Sim. E eu acho que para vocês têm que tomar decisões, inclusive não, isso aqui talvez não vai trazer benefício algum para esse paciente eu fazer, sei lá, vou fazer diálise, né? Vou fazer, enfim, qualquer outro recurso. Para odontologia também a gente às vezes tem que pensar nisso, e a gente é muito do fazer, sabe? A gente já comentou isso no outro episódio, que a gente é muito técnico também. O dentista, ele é muito técnico, então é tipo assim, vai extrair, vai raspar, vai fazer, e às vezes a gente se sente limitado, principalmente na área hospitalar, quando a gente olha para o paciente e vê que aquilo ali não vai trazer benefício nenhum para ele, né? Não vai adiantar para ele, para aquele momento daquela fase que ele está, e às vezes a gente tem que fazer um curativo, né? A gente só vai manter a boca dele limpa, hidratada, porque a gente chegou né, naquele recurso que não vai trazer benefício algum para o paciente, às vezes tu vai só trazer sofrimento para ele, né? E às vezes a gente também tem que recuar e saber esse momento do paciente. Então, vocês passam por isso de maneira mais forte, até porque é uma decisão muito de vida, né? Enfim. E a gente também passa isso porque a gente acaba vivendo certos antagonismos em relação à nossa profissão. Sim, né? sim, claro, tipo, claro. A boca. A né? boca. O que eu vou... né? né? É óbvio que a gente vai querer, querer fazer isso, querer fazer aquilo, só que muitas vezes, para aquele momento não cabe. É a boca de alguém, né? É a boca de alguém. É a boca de alguém com o contexto todo, né? Que precisa ser considerado. E a gente acaba, não dá para só focar nela, a gente tem que pensar o contexto daquele paciente também. Você trouxe também uma outra questão que é individualizar, né? Não significa, por exemplo, que em algum outro momento eu não vou conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer por ele. E vai ter momentos que não cabe fazer, entendeu? Então, vai ter momentos que, não, esse é o nosso limite aqui e que eu preciso realmente trazer esse conforto para ele e eu vou fazer isso. E às vezes é o contrário também, tem aquele dente que a gente não gostaria de extrair e a gente tem que extrair porque ele está causando
sei lá, ele está com uma fratura e a gente não tem como reparar e ele está machucando o paciente, para aquele contexto é o que a gente consegue fazer. Então, isso também toca muito para a gente e às vezes a gente não entende que a gente também está fazendo paliação. Sim, não reconhece como um ato de paliação, né? O dentista não Claro. reconhece isso como um ato de paliação, né? Então, quando a gente pensa, e acho que tem uma comparação que fazem como um ato, eu acho que tu vai dizer melhor isso aí, de pegar um manto e cobrir aquele paciente, sim, né? Tem isso muito evidente, assim, nos cuidados paliativos, assim, de você poder dar, né, cobrir ele, né, trazer conforto para ele, né, assim, então acho que isso para mim é algo que eu tento trazer para aquele momento que o paciente está vivendo, assim. Mas no dia a dia a gente não enxerga que a gente está fazendo paliação, né? Até numa higiene oral a gente está fazendo uma paliação daquele paciente. Então, tem essas questões. E tem questões, assim, de mitos, que eu falei no início, que eu acho que as pessoas entendem como finitude de vida, e é um mito, né? Acho que vai ter cuidados paliativos na finitude da vida, e vai ter cuidados paliativos num diagnóstico de uma doença crônica ou de alguma doença que pode ser incapacitante, alguma coisa nesse sentido para o paciente. Então, isso acho que é um mito que, para nós da odontologia, acho que é muito forte, assim, de só pensar em finitude. O pallium, assim, só para te ajudar ali, eu acho que ele vem, né, a origem da palavra palhar é pallium, né, que é o manto protetor que os cavaleiros utilizavam nas cruzadas. Então, essa é a analogia, né, que é feita, assim. Quando a gente, acho que é importante, assim, só para esclarecer, né, quando a gente fala o cuidado paliativo, em tese, todos os profissionais de saúde, de alguma forma, precisam estar aptos para estar praticando ações que vão aliviar os sintomas dos pacientes. Então, todos nós, né, que estamos tratando do paciente, temos que estar instrumentalizados para estar agindo, estar atentos em reconhecer as necessidades de estar aliviando os sintomas e aliviando e envolvidos com todos os processos de cuidado, como eu disse, nos outros âmbitos. Quando os casos chegam numa situação de muito alta complexidade relacionado a esse cuidado, né, muitas vezes é nesse momento que entram as equipes de cuidado paliativo. Então, aí são equipes multidisciplinares, né, que vêm, inclusive, com uma ideia de que seja cada vez menos centrada no médico, que não faz sentido algum, né, que é um cuidado totalmente dividido isso, né, são equipes, então, que caminham todos juntos, né, em prol de cuidar daquele paciente, fazendo reuniões deliberativas, para que o dentista consiga compreender, porque talvez naquele momento a boca ou a língua ou algum processo que parece evidentemente necessário ser tratado não faz sentido para naquela etapa não estar fazendo. E daí o papel dos rounds, das reuniões, das conferências, das discussões familiares junto da equipe, né? Então, nestes momentos, às vezes, de maior complexidade é que entram. Mas existem alguns centros de cuidado já mais especializados que, desde o momento do diagnóstico, as equipes de cuidados paliativos já começam a acompanhar, até para desmistificar um pouco a ideia de que, meu Deus, chegou aquela equipe é porque está chegando aquele momento. Chegou o clima, né? Isso, então não, desde o momento do diagnóstico as equipes já iniciam, isso aí seria uma terapia de excelência, né? As equipes já começam o acompanhamento, então, para tanto ter o vínculo quanto prevenir de chegar num momento que às vezes é mais difícil tu conseguir paliar de verdade, né? E aí tu tem muito mais dificuldade em fazer os tratamentos mais efetivos para o alívio e para, enfim, a gente tá falando muito em alívio de sintomas, né? Mas é bem importante que não é só isso, né? Todos os outros aspectos aí, os pilares relacionados ao processo de cuidado, né, do paciente. Sim. E aí eu tenho uma outra questão, que talvez vá para a parte dos mitos, enfim, que é a questão ainda de conceitos, né? Existe alguma diferença entre cuidados paliativos e medidas de conforto? Porque eu acho que isso gera uma confusão, porque, vou te dizer assim de experiência, tá? Muitas vezes, e principalmente a gente está na UTI, a gente às vezes está lá, faz as discussões no round lá e aí se estabelece, não, esse paciente vai ficar como medida de conforto. E aí o cérebro fica tipo, mas que medidas são essas? Então ele é paliativo? Não, é o quê? Né? Então acho que talvez seja
porque a gente fala também paliar, conforto, não sei o quê. Sim. Então, existe diferença entre esses conceitos? No momento que eu digo, vou fazer medida de conforto, é um paciente paliativo? Assim, essas são palavras, são terminologias, inclusive, bastante questionadas, especialmente para quem tem área de atuação específica, né, quem estuda, né, cuidados paliativos. Então, não existe paciente paliativo, né, a gente tem um cuidado paliativo, uma assistência, né, pelo paliativo, né. Então, esse é um ponto bem importante, assim, parece pequeno, mas que é bem simbólico. Vou dar um exemplo depois, como é Ah. grande. Por outro lado, eu, enquanto alguém que trabalha né, fiz medicina interna, trabalho em UTI, eu também entendo, né, um pouco a nossa necessidade de, às vezes, ser mais pragmático, né? Tá, é PNR, é não reanimável, é conforto, A gente parece que na hora do corre precisa que tenha aquela palavra que a gente saiba até onde nós vamos, o que nós precisamos fazer, né? O risco disso é que quando essas terminologias não estão bem claras, protocolares dentro do hospital, né? Ao qual utiliza a nomenclatura, ficam situações bastante arriscadas, né? Então, teoricamente, qualquer paciente que está em cuidados paliativos deveria estar confortável, ou mais confortável possível, né? Uhum. Então, mas é muito utilizado no hospital o conforto para expressar o quê? Não serão utilizados mais medidas com tentativa de modificação de doença, né? Modificadoras de doença. Porque não está tendo benefício, não está refratário, né? Então, seja num caráter de enfermaria, né? De um andar de hospital, ou no caráter de UTI, né? De que não vão ser utilizadas novas medidas. Mas isso é uma nomenclatura muito peculiar de cada hospital, então é muito delicado isso. Sim. Então, assim, o que o INRAL é preconizado? É que se tivesse um registro em prontuário adequado, colocando, explicitando, né, em que fase que o paciente está, da doença tal, né, de que não mais lançaremos medidas, né, que seja algo um pouco mais descritivo, né? assim. Não vai trazer benefício nenhum para o Isso. paciente. Que no fim, a palavra, assim, no calor do momento, vai o conforto, né, que é algo que dói pro paliativista, né, raiz, né, e para os pacientes também, né, de alguma forma, para as famílias, porque teoricamente todos deveriam estar com a plaquinha de conforto ali, Sim, né? todos desde a chegada. Isso, né? Desde a chegada, desde nós em casa, né? Eu digo sempre, com uma cólica, todo mundo quer estar confortável, né? Com sua bolsinha de água quente, né? Com um analgésico, né? Então, paliando ali, né? Então, é uma palavra que eu sei que é utilizada, né? Todo mundo parece que é mais pragmático, né? Mas ela tem potencial de gerar bastante confusão, assim, né? Então, não são sinônimos se a gente for pensar que os cuidados paliativos têm uma magnitude de possibilidade. Muito mais amplo, né? Muito mais amplo. Isso. Eu trago essa questão porque eu acho que é uma questão conceitual, eu acho que é uma questão que na prática, né, a gente acaba, enfim, os médicos, enfim, a equipe multi acaba lançando mão desse termo, e isso, para mim, tá? E é uma questão, Regiane, pessoal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ela, quando você coloca ali, paciente com medidas de conforto, quando você não estabelece quais são essas medidas de conforto, né, o que não vai ser feito, o que significa isso? Esse paciente não vai fazer uma hemodiálise porque não vai agregar nada dentro do custo da doença, enfim, ou não vai fazer isso e tal. Mas as medidas do cuidado, porque eu trago bem essa questão de paliar, né, cuidados, a gente fala cuidados paliativos, né? Então, eu tenho que sempre trazer a questão do cuidado. E quando a gente coloca medida de conforto, parece que assim, vou dar uma interpretação bem grosseira, assim, tipo, sim. Então tá. Chegou. Agora espera. Agora espera. Tá, chegou o momento, esse paciente está indo embora, esse paciente está no fim de vida, então não preciso fazer mais nada por ele. E aí. Triste. É triste isso, assim. E aí a gente acaba. E aí eu vou falar de coisas assim, às vezes tá ali, eu sei que é um paciente que está em processo, muitas vezes de finitude, e às vezes eu vou entrar dentro do leito, e aí vem o colega e faz. Foi. Precisa. Não. Sabe? Assim, como se não fosse. Deixa quieto, assim, eu não, né? Eu preciso olhar esse paciente, preciso entrar, como se fosse assim, tá perdendo seu tempo, né? Esse paciente. E às vezes eu tenho essa. Mas entendo que sou eu, Regiane, que tenho essa leitura
né, de quando a gente coloca isso, e uma vez eu falei isso para o médico, né, quando vocês colocam a palavra conforto ali nas discussões, parece que a gente está limitando várias coisas para o paciente. E aí que eu acho que é o contrário. Eu acho que as medidas de cuidado, elas têm que ser, Sim, mas elas têm que aparecer, mais entendeu? enaltecida, assim, que talvez. E aí vai para aquele conceito que eu falei lá no início, né? Porque são afirmações, né? O cuidado paliativo é afirmar a vida, né? Então, talvez o conforto, no momento que tu fala, não vou fazer isso, não, 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 mas e o que que nós vamos fazer, né? Então, e esse conforto, se ele tivesse um pacote, né? Uma grande chave ali, com todos os tópicos do que vai ser feito, ele tem um sentido, Uhum. né? Então, é uma mudança de decúbito, um reposicionamento de Membro. membros, né? Um cuidado oral, um cuidado se tá com uma coceira, se tá com uma dor, se eu vou analgesiar antes de fazer um banho, se o banho precisa ser feito naquela Uhum. frequência com que é feita, Se eu preciso né? realmente estar Eu fazendo ali. preciso estar fazendo isso, eu preciso estar com aquela sonda vesical, né? Então, talvez as afirmações fossem mais confortáveis do que o significado que se traz do conforto, que é o não. Não Sim. reanimo, não Não entubo, faço isso, não não faço faço aquilo. antibiótico, não, né? Uhum. Isso é um conceito totalmente diferente do que o cuidado paliativo prega, né? E tem dentro das suas diretivas, assim, os seus princípios. E aí, assim, aí eu vou trazer, óbvio, para a parte que me cabe deste latifúndio, que é a questão da odontologia, que é óbvio que dentro da magnitude de um processo onde a gente está com a. Aí vamos trazer a questão da própria finitude da vida, ou dentro de uma doença que é avassaladora para aquela família, é óbvio que os cuidados bucais eles vão ficando em segundo plano, né? Porque eu tenho várias coisas para pensar para aquele paciente e talvez ele não precise. Naquele momento, aí o da manhã, a pessoa que está lá da manhã não faz, da tarde não faz, e a gente acaba tendo questões assim importantes, porque aí eu vou trazer um exemplo de um paciente que eu dava assistência para ele em domicílio, que era um paciente da oncologia. E era um paciente que fez rádio, fez químio, né? Ficou praticamente sem saliva. Ele andava com uma garrafinha de água o tempo todo, que ele tinha que molhar a boca, porque aquilo ali era extremamente desconfortável para ele. Ele não conseguia se alimentar, não pela dor, não porque ele já não tinha mais mucosite, né? Mas ele não conseguia se alimentar porque ele não tinha como se alimentar, porque era um paciente completamente asiálico, sem saliva. E eu me lembro que eu seguia atendendo ele, fazia laser, a gente fazia algumas medidas de estímulo de saliva, de conforto, de uso de substitutos salivares, enfim. E eu queria dizer assim que ele estava ali expressando que aquilo ali era completamente desconfortável para Uhum, ele, uhum. que aquilo ali atrapalhava a vida dele, assim. Então, imagina para um paciente que está dentro de seja um UTI, seja um hospital, seja uma instituição de longa permanência. Então, imagina o que é desconfortável para esse paciente, além de não ter saliva, tá com a boca totalmente suja, seca, que ele mal consegue falar, Sim. se expressar. Então, isso vai contra tudo que é Uhum. preconizado dentro Com dos certeza. cuidados paliativos, Uhum. né? Que a gente tem que ter esse olhar, assim, de que é por isso que eu digo, ali é onde eu tenho que talvez alguns atores do processo de cuidado vão estar um pouco mais afastados e outros atores, né, de cuidados, e aí eu trago muito a questão da equipe de enfermagem, né, que vai ter que redobrar os cuidados no sentido de dar para aquele paciente o que ele está precisando. E às vezes é higiene oral, às vezes é uma escuta Uhum. do Com paciente que está certeza. lá sozinho, né, que não Uhum. tem um familiar, ou que o familiar está trabalhando, Uhum. e aí passa o dia todo ali, sem às vezes uma TV, ou às vezes tem uma TV, mas não quer ver, né? Então, às vezes ele só quer ter aquele contato, e é Sim. ali onde a gente acaba, na minha opinião, a gente acaba pecando, porque Aham, a gente aham. não está potencializando um outro recurso da equipe, né? Então, lógico, a gente sabe que tem várias coisas no mundo real, assim, mas o Sim, ideal sim, das mesmo era outras que as demandas, outras né, demandas, né? pensando no ambiente hospitalar, com certeza tem as demandas concorrentes, de situações que são mais ameaçadoras à vida ou com situações que tu pode, de fato, estar prevenindo outras complicações em pacientes que têm um prognóstico em termos de tempo, né, ou de Uhum, potencial de reabilitação maior, e aí sim. concorrem com esse paciente. Mas eu achei bem importante o que tu mencionou,
sobre a questão do quanto ele estava incomodado, né? Que eu acho que esse é o exercício de respeito da autonomia, né? E da biografia do paciente, né? Que é uma palavra que é a gente usa muito, né? Quando vai falar desse conceito. Porque aquilo que é importante para o dentista, com certeza vai ser todos os aspectos relacionados à cavidade oral, né? Essencialmente, né? Uhum. Mas para o paciente, depende, né? Pode ser que não, ou pode ser que sim, né? E pode ser que para ele estivesse incomodando mais o desconforto de estar com a boca seca ou com mal limpa, né? Do que propriamente precisar ser mudado de lado, não estava incomodando tanto. Então, essa individualização e esse reconhecimento do que é importante para o paciente, ela é fundamental, né? Então, essa troca e essa visão a gente desenvolve muito quando está fora da UTI, porque os pacientes estão mais ativos, estão mais comunicativos, né? E a gente deixa de despersonificar tanto o paciente, né? Então, é um exercício importante de se manter em mente, assim, né? Que é o que aquele paciente, o que é importante para ele, dentro da vivência dele. Então, para nós, como médicos, às vezes, manter a vida ou sobreviver pode ser o mais importante, né? Aquela medicina curativa, né? Que é o que a ambição de muitos ainda, né? Mas tem que ver, a gente precisa estar atento, né? Ao que é importante para ele, os significados do que a gente está fazendo, das nossas escolhas em relação à vida, experiências de vida do paciente e da sua família. E aí eu queria trazer uma coisa que eu acho que é importante, assim, a questão da comunicação, né? Que você trouxe antes, né? Como essa coisa deveria existir uma comunicação clara, né? Algo assim do tipo, olha, esse paciente agora, a gente chegou no momento e a gente vai começar a entrar com essas medidas para ele, né? E as pessoas já entenderem automaticamente, então tá, eu sei que agora eu vou ter que, é um paciente que talvez, você trouxe uma questão importante, talvez aquele banho que é feito um dia sim, um dia não, que é feito todos os dias, já vai mudar a lógica, não, então tá. Talvez até a higiene oral, eu não preciso fazer higiene oral de manhã, de tarde, de noite, como aquele recurso para prevenção de infecção, nananã. E talvez, como medida, seja um momento, por que não? E talvez alguém vai me criticar quando escutar isso. Mas assim, não, vai ser para ele uma higiene oral uma vez ao dia, e é muito mais importante para ele eu hidratar o lábio, hidratar ali a língua do que tá ali, porque eu não sei se você sabe, aí eu tô falando do ponto de vista da UTI. Higiene oral também machuca, dói, incomoda, é ruim, né? Então é desconfortável para o paciente. Então talvez a gente tenha que pensar em comunicação e acho que ajustar, né, um pouco do que a gente vai fazer para aquele paciente. E não necessariamente o que a gente vai fazer para aquele paciente. São os pacotes, né? Não vai ser o mesmo que a gente vai fazer por outros. E tu trouxe uma questão de a gente escutar o paciente, porque tem isso mesmo. Eu, como dentista, vou ficar focada, né, em algumas questões. E também escutar o familiar. Porque às vezes o familiar ele vai trazer questões que para ele, as pessoas, às vezes, talvez a pessoa diga, mas o que esse familiar está querendo com isso agora? Sim, eles inculcam, às vezes parece que inculcam. Parece que inculcam com uma determinada... vou dar um exemplo, assim, tá? Por exemplo, quando o paciente chega principalmente UTI, né? Uma das coisas que a gente acaba avaliando é a questão do uso de próteses, tá? Então, às vezes está o paciente e não está se alimentando, está com sonda, a prótese não vai trazer um benefício naquele momento para a alimentação, às vezes ela vai trazer para a fala, porque às vezes o paciente vai ter né, a gente às vezes não consegue nem entender o que o paciente está falando, mas o paciente não está falando muito bem naquele momento, enfim, e a gente acaba tendo a opção de dizer para o familiar, vou tirar a prótese, né, devolve para o familiar para não ficar aqui, para não se perder, enfim, e aí vem 1 ou 2 dias depois o familiar traz a prótese, e aí quando menos espera tá a prótese de volta na boca do paciente, mas, gente, né, o paciente não está se alimentando, o paciente não está falando, não está... E aí, às vezes eu tenho alguns insights, sabe, assim, porque também para o familiar, ver o seu esposo, sua mãe... Desfigurado, né, não está acostumado de ver aquela pessoa daquele jeito. Então, às vezes eles trazem, não no sentido de funcionalidade, mas no sentido de eu não quero ver, né, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão dessa forma, porque e às vezes eu já escutei, ele fez
tanta coisa assim, ele economizou, ele Sim. fez aquele recurso para ter essa prótese, aí chega agora e parece que a gente vai, tu falou um termo ali, a gente vai despersonalizando, né? Uhum. Tira a barba, daqui a pouco corta mais o cabelo, daqui a pouco se perdeu o cabelo, tira a prótese, Uhum. já tá emagrecido, então tem Sim. toda uma... E às vezes a gente também tem que estar atento para essas Uhum. questões, senão a gente fica num jogo do tipo, tira a prótese e bota a Sim, prótese, sim. né? E às vezes negociar, então vamos falar, tá, tudo bem, vai ficar com a prótese, né? Uhum. Mas nesse momento a gente vai tirar ela para dormir, ou então vai ficar com a prótese agora de tarde, a gente começa a negociar Sim. isso, né? De ficar um pouco sim e não com aquela prótese. Então é um pouco questão de escutar a família Uhum. também, as demandas, porque senão fica assim, o que é que está Sim, acontecendo nesse sim, sim, de momento, né? entender o significado para aquele familiar ou para aquela pessoa, né, do que representa, né, o simbolismo daquela prótese ali, Uhum. ou do estar sem, né. Sim, eu trago prótese, mas poderia ser várias coisas, entendeu? A Sim, gente vê, sim. traz o travesseiro, traz a foto da família, Isso. traz algumas Uhum, questões sim. ali, né? A gente tem os dilemas importantes, né, em relação a, por exemplo, a dieta, né, a questão da comida, é culturalmente muito Aconchegante, é uma coisa, né? É um importante, né, cuidado, né? para nossa cultura, né. Então, quando a gente chega num ponto daí já de estágios, de mais, terminalidade de fato mesmo, ou mesmo do doente crítico agudo, né, que a gente tem que interromper a dieta por instabilidade hemodinâmica, né, hã, isso às vezes gera nas famílias, às vezes, um desconforto, né, que tá matando de fome. Então tem todo um simbolismo relacionado a isso, né, uma representatividade. Daí é bem, importante que a gente esteja, atento a isso para poder esclarecer a família, o significado, qual é o plano, né, quando é temporário, do porquê que está acontecendo aquilo, né. Então essa questão da comunicação, do compartilhamento, do estado do paciente, né, do que está acontecendo, das expectativas, né, do Uhum. planejamento terapêutico, ela é fundamental, né. Tem uma balança, né, da comunicação também, assim, do quanto a gente compartilha e do quanto também, quando a gente tem notícias frequentes, assim, também às vezes a gente fica também Sim. maltratando as famílias, né, então tem que ter uma dose também, né, de quando a gente vai conversar e compartilhar, de entender o que que aquela família está entendendo, o que que já foi conversado, especialmente quando não é a mesma pessoa que conversa Às vezes é uma sempre, outra né, pessoa que vem pegar a informação, né? que no ambiente hospitalar a gente tem muito disso, né, e tem muito a questão da equipe multi, às vezes estar ali mais disponível e eventualmente poder ser acionada para dizer alguma coisa, então todo mundo tem que estar bem alinhado, Alinhado. né, e apropriado dos passos e dos cuidados e né, em relação ao que está acontecendo com o paciente. Não, perfeito. É. E aí vem um outro tema, assim, da nossa conversa, né? Porque, que aí eu vou trazer de novo a sardinha para o meu lado, doutora Mariana, que é por que a gente deve chamar, né, o dentista também para a equipe dos cuidados paliativos. E hoje a gente já tem algumas equipes de cuidados paliativos em outros hospitais, que a gente, por exemplo, eu tenho colegas que já começam a compor, não compor efetivamente ali tanto o Uhum, tempo todo, mas é dentro de uma consultoria, dentro de um espaço, o dentista começa a integrar também essa equipe de cuidados paliativos, uhum, com né? certeza. Não só por uma questão de, é porque é o dentista, mas acho que por ser um profissional de saúde para Uhum, compor e poder organizar esse processo junto com essa família, enfim, com esse paciente. E aí eu trago também por que a gente deve chamar o dentista também para os pacientes que estão em cuidados uhum. paliativos, né? Porque a gente sempre vai, não, mas não tem, é o afastamento de outros, né? Sim. E aí, para a odontologia, a gente também pode atuar nos cuidados paliativos, por exemplo, para manejo de dor, né? Que é algo também que as pessoas às vezes não entendem. E também, muitas vezes, isso eu aprendi com você, né? Que bom. Muitas vezes a gente acaba não tendo ferramentas para medir dor, né? A Uhum. gente sempre se baseia, mas gente, eu trabalho no UTI, por exemplo, os pacientes da maioria não vão falar que está com dor. Sim. Eles vão fazer expressões de dor, a gente vai ter que começar a reconhecer, né, dor. A gente falou e desconforto, aí o Uhum, paciente está com dor, uhum. seja por dor por causa de uma lesão na boca, seja de dor por causa de um dente que está com uma dor de dente, imagine uma Aham. paciente em processo de finitude com dor de dente, né? Então, quando a gente tenta afastar, né, assim, não precisa do dentista porque já não tem mais
não tem mais o que agregar à odontologia para esse Uhum. paciente. A gente, não, gente, ainda tem sim, porque é um paciente que ele pode estar na questão mediando dor, né? Você falou uma Sim. coisa assim que eu achei brilhante, né? Mediando halitose, gente. A halitose é algo extremamente desconfortável. E às vezes nem tanto para o paciente, porque talvez ele não está percebendo aquela Sim. halitose, mas é desconfortável para a equipe de saúde, para o familiar, né? Tem processos que acontecem na cavidade oral que vão piorar a halitose, seja por uma doença periodontal, seja por uma diminuição, né, do fluxo salivar, né, seja por um tumor, né? Então, tem questões assim que vão trazer a litose, e poder mediar essa litose também vai trazer conforto, vai melhorar a questão do vínculo família, vínculo paciente e equipe de saúde, porque a equipe de saúde também fica Sim, mexida, né? mexida, né, com essas questões também. Então, quando a gente traz assim, de trazer o dentista, né? Hoje a gente tem o recurso, por exemplo, da laser terapia, Sim, né? Para fazer revolucionou muita coisa. Muita coisa nesse sentido. E aí volta lá para a oncologia, o quanto que mudou, inclusive, a terapêutica, né? Porque muitas vezes era suspensa a quimioterapia, porque o paciente já não conseguia mais se alimentar, com certeza. né? E aí, olha o papel do dentista chegando ali e podendo cicatrizar, podendo dar conforto para aquele paciente, fazer estímulo de cicatrização, e aí volta o paciente ali para sua, né, sua terapêutica ali em relação à questão da quimio. Vou para minha cola, tá, gente? E aí eu queria contar uma história. Não sei se tu tem uma história para contar. Eu queria contar uma história que faz muito tempo. É de mais de 10 anos atrás, tá? Acho que nem é do atual hospital que nos encontramos. Que a gente, às vezes, como a gente fica muito mecânico nas coisas que tem que fazer. E eu me lembro, eu recém estava começando na área da hospitalar, e eu não ficava fixa no setor. Eu me lembro de uma situação de um paciente, por N questões ali. Ele estava com um sangramento na boca, enfim, por uma questão, e se optou naquele momento que não se faria intervenção, tal, e se fez um tamponamento ali na cavidade oral. E aí, beleza, eu cheguei, né? Estranho, né? Já é estranho pra gente, não? O que você está fazendo na boca do paciente? Não, o doutor veio aqui e disse que não podia tirar, tinha que ficar, né, por tantas horas ali, para 24 horas, 48 horas, não me lembro, e tem que ficar esse aqui. Tá, então tá. Entendi o contexto, né, mas é estranho pra gente isso, né, assim, que a gente, como disse, a gente tem muito o que fazer. E aí cheguei no outro dia, tava o paciente também com um tampão ali na boca, né, e aí já começa a gerar um certo desconforto, às vezes mais da gente do que... né? Eu disse, gente, assim, tá, tudo bem, ok, né, tem que ficar, tá, mas não, só é ficar... E aí eu cheguei no outro dia e eu já estava angustiada, porque assim, já estava aquela coisa seca, dura. Eu disse, não, gente, tem, sabe, acho que tem aquele ninguém mexe, né? Ninguém mexe, ninguém toca, né? E eu disse, não, mas só um pouquinho. Aí te chamei para conversar, não, vamos estabelecer aqui, tudo bem, a gente não vai fazer intervenção, né, para esse paciente, ele tá, e às vezes tem outra coisa que é muito importante, quando a gente fala em finitude, né, a gente não tem, e certamente vocês médicos não têm um relógio. Com certeza não. Amanhã, a bola de cristal não existe. Amanhã às 10 horas. Não existe para ninguém. Né? Não vai ser amanhã às 10 horas. Às vezes essa finitude é uma semana. Às vezes é 2 semanas. Sim. E aí vai. Sim, que é o processo de fim de vida, propriamente dito, né? Entendeu? E às não vezes tem como saber. Não tem como saber. E eu disse, gente, não tem como deixar o mesmo tampão 48 horas, 72 horas nesse estado. Isso é extremamente desconfortável. E assim, isso é... Gente, é um ser humano que está ali, né? Então, assim, a gente, naquela época nem sabia essas coisas, né? Não, pelo amor de Deus, tudo bem, eu entendo que tem que, mas vamos pelo menos trocar, né? Vamos trocar, vamos tirar, não é para tirar lá da região posterior, então pelo menos eu vou tirar aqui região anterior. Porque além de tudo, se é desconfortável para mim, imagina para o familiar que vem aqui e vê isso, literalmente, um troço apodrecendo, né? Acho que... Então, eu tenho essa imagem,
Sim, te marcou. Me marcou, porque eu disse, não, gente, não pode ser assim, Sim. entendeu? Não dá, eu acho que a gente tem que ter, a gente pode fazer limitações terapêuticas, quaisquer que sejam, a gente pode instituir medidas terapêuticas, mas a gente tem que pensar em algumas coisas para o paciente, a gente não pode só virar as costas e dizer assim, é isso e deu, entendeu? Não podemos e não devemos, né? Tem um caso que é um pouco análogo, talvez um pouco mais dramático, mas que são situações que devem ser excepcionais, assim, deveriam ser excepcionais, que são a extubação paliativa. A gente teve um caso de extubação paliativa, de um contexto de um AVC hemorrágico muito grave, acabou sendo entubado, enfim, era o que precisava ser feito naquele momento de fato, até que se definissem possibilidades prognósticas, né? E a gente acabou decidindo, né, em conferência com toda a equipe, mais a família, né, e se optou pela extubação paliativa, que é um processo, né, de retirada do tubo, né, sem o plano de recolocá-lo caso o paciente venha a falhar. Então, idealmente, quando se toma essa decisão, que tem que estar muito bem estruturado, muito bem arquitetado, organizado junto da família e da equipe, né? É um processo bastante, assim, de dedicação com a equipe, para que a equipe compreenda do que se trata, né? Para desmistificar impressões sobre não configurar a eutanásia, que no Brasil é ilegal, não podemos acelerar a morte, né? E sim, é um ato de compreender que aquele tubo ali está meramente postergando, né, alguma situação de evolução natural, né, e que está inadequado, está desproporcional àquela situação, né. E de que a traqueostomia, naquele caso, ele não era o caminho, né, para o que aquele paciente e aquela família entendiam que significava, né, qualidade de vida e o sobreviver, né, que seria uma condição de muita limitação, né, de um paciente acamado, sem consciência, né, num coma. Sim. E a gente acabou fazendo a extubação em algum momento, e a gente sempre tenta otimizar ao máximo, né? Então, eu faço a extubação tentando que a pessoa não venha falhar, né? Então, eu tento otimizar se o paciente não tá congesto, né? Se eu não tenho distúrbios eletrolíticos, né, que possam estar prejudicando, né? Então, tento otimizar, né, todos os aspectos que podem prejudicar, se não tá com excesso de saliva, né? Então, que depois eu vou tirar o tubo e aí a pessoa vai, de fato, se atrapalhar e aspirar, claramente, né? Então, a gente tenta fazer todo esse processo de otimização, quando estuba, a questão de posicionamento, né? Para poder auxiliar. E essa paciente acabou precisando de uma Guedel, em algum momento, que entrou no plantão posterior, assim. E aí, no outro dia, eu cheguei e tava aquela Guedel. E aí passou o turno, aquela Guedel seguiu, e aí no outro dia que ela seguiu aquela Guedel, e a gente resolveu, não, mas vamos ver como é que fica com a Guedel hoje, né? Já passou um turno, passou 2, passou 3, vamos ver. E quando eu tirei a Guedel, a Guedel tava obstruída já. Então, ficou todo mundo meio que, né, analogamente ao que tu narrou, assim, né, com aquele medo de ninguém mexe agora, ninguém, né, já que ela se organizou paciente, com essa Guedel, ninguém mexe, no fim ela já tava até com algum grau de também, alguma repercussão, e no fim a Guedel tava atrapalhando né, naquele segundo momento. Naquele primeiro momento pode ter sido útil, né. Então, é isso, assim, é aquele deixa como tá, que eu tenho medo do que possa acontecer. E essa paciente, assim, só para dar uma devolutiva, assim, porque a gente conversa muito com a família e com a equipe, porque perguntava, mas quanto tempo, né? Quanto tempo? Não tem como saber, né? Tem pacientes que a gente estuba, e de novo, para ser uma situação de exceção, né? Porque em doenças crônicas a gente deveria estar continuamente conversando sobre isso, sobre o benefício, para não precisar entubar desnecessariamente, né? Mas é para ser uma situação de exceção. Então, a família estava naquela expectativa, a gente conversou e explicou, né? Alguns pacientes a gente retira o tubo e podem ter uma evolução rápida, né? Da gente não conseguir, mesmo fazendo os manejos de alívio, pode ter uma evolução e mostrando que o tubo de fato estava postergando essa situação, né? E tem pacientes que, enfim,
né? Toleram bem ficar sem o tubo a despeito do seu coma ali, né? Que a gente fica muito aquela coisa coma, né? Glasgow menor que 8 tem que estar entubado, né? Isso aí é coisa do trauma, mas, tipo, a vida não é só isso, né? Sim. É muito maior. Então, e essa paciente acabou tendo alta para enfermaria e viveu ainda, né? Uma condição bastante limitada por várias semanas. Né? E que talvez, assim, ó, a gente sabe, por exemplo, hoje que a questão da presença do familiar dentro da UTI, ela tá passando por mudanças, né? Antes o familiar entrava ali, ficava na visita, né? Enfim, um ambiente fechado e às vezes precisa mesmo, né? E hoje a gente sabe que o familiar tem as visitas estendidas. E quando vai para a enfermaria, o quão isso é importante? Porque a família vai poder estar junto, né? E o quão é importante muitas vezes que pudesse dar alta, né? Daquele familiar estar junto, do próprio paciente poder, né? Tá com as pessoas próximas, porque às vezes tu vai a óbito e não tem ninguém conhecido, não tem teu familiar junto ali. Às vezes são pessoas que às vezes é o técnico que está ali junto, é o médico, enfim. Então, o quanto é importante também se pensar esses processos, porque imagina tu morrer, às vezes, né, e a óbito sozinho, né? Sozinho que eu digo, não tá sozinho dentro da UTI, mas não tá com a pessoa que tu quer estar, né? Então, são coisas que também tem que ser pensadas nesse sentido, assim, né? E a gente acaba fazendo isso mesmo, né? Não quer tocar, não quer fazer, e fica nessa questão ali. Só para a gente ir finalizando, não quer dizer que a gente não tenha muitas coisas para falar sobre isso, porque é um tema extremamente complexo, né? E eu quis trazer ele assim, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Sempre que possível trazer, né, para pauta. Hoje, por exemplo, falei da questão da dor, né? Aprendi muito de diagnóstico de dor, né? Assim, eu nem sabia que existia, gente. Escalas para avaliador, né? Aprendi com a doutora Mariana, né? E isso muda muito, assim, dentro do nosso processo de trabalho, assim. E aí, assim, eu acho que é um tema que a gente tem que ficar sempre trazendo, porque a gente acaba não se apropriando disso. E aí, isso eu falo enquanto dentista, tá? E aí, eu queria só trazer mais uma, assim. Tu falou em PNR, tá? PNR é outra coisa também que eu acho que pode, que ela traz uma questão que, tipo assim, fez a discussão no round, o paciente é um PNR, né? E aí acaba aquela coisa, então tá, para tudo, né? Também não precisa fazer mais nada por esse paciente. E isso... Medo. E isso gera muita confusão. Comenta um pouquinho sobre isso. É o PNR, né? O que é a sigla, né? Acho que é o primeiro passo. Se a gente for... Se todo mundo seguir a sigla, tá tudo bem. É o paciente não reanimável, né? Então, em caso de uma parada, o paciente não deve ser reanimado. Normalmente porque se entende que é um paciente que está com alguma doença que tem uma chance, né, um risco de ir a óbito. Porque a parada é um evento não esperado. Então, se a gente já está colocando como não reanimável, é porque a gente está entendendo que ele pode evoluir a óbito. E esse óbito não deve ser revertido. A morte não deve ser abortada. Então, ele entra como o PNR. E é isso. Não reanimar. É isso. O PNR deveria ser esse ponto. E ponto. Esse é o conceito do PNR. Eu tenho uma história que eu sempre cito quando me chamam para falar sobre o assunto, né? Porque sendo de UTI, acabam me chamando muito para conversar, para desmistificar limitação terapêutica de cuidados paliativos, né? Então, até hoje foi um espaço da gente poder falar um pouquinho mais sobre paliação propriamente, né? Mas os temas que costumam me chamar normalmente é para tirar isso, assim, de que não são coisas, não são sinônimos, né? E de entender a questão da proporcionalidade dos tratamentos, a questão legal, que tem reconhecimento, CFM, tudo, enfim. Então, voltando para o PNR, né? Então, é meramente, exclusivamente não reanimável. Então, todas as demais terapêuticas, assim, não devem ser omitidas, né? A partir desta prerrogativa de que ele é meramente PNR, né? O que eu ia citar do caso é um caso que eu tinha um paciente que eu tava como rotina, né? E liguei pra tomografia, né? E por que não levaram pra toma de crânio esse paciente ainda, né? Que a gente olhou que era PNR aqui, daí a gente achou que não precisava da tomo. E deu, pelo amor de Deus. Não, precisamos da tomo, por favor. E aquilo me foi, assim, muito marcante pra mim, né?
Porque, claro que a equipe não tem, foi um erro, né? Porque ela não tem nem autonomia de, a partir de uma revisão de prontuário, eles poderiam ligar, tô vendo aqui, fiquei na dúvida, mas não decidir Tem certeza por conta, que tu precisa da toma, né? Não decidir por conta, a partir de uma sigla que não representava aquilo que eles estavam entendendo, então aí o risco das siglas, né, de não ter algo bem, uma diretiva bem clara dentro das instituições, né? E aí acaba, às vezes, ficando como esse PNR, é como se nada mais fosse ser feito, sim, né? Então, por exemplo, se o paciente risco, precisar de uma antibiótico terapia, vai ser sim, conduzido. Sim. Todas as outras terapêuticas serão lançadas, a não ser que esteja descrito de outra forma, né? Sabe que eu fazia confusão desse termo, né? Na verdade, eu fazia confusão de vários termos, né? Coisa. Paliativo, conforto, PNR. E no dia, por isso que eu fiz questão de trazer isso, para que as pessoas pudessem escutar de ti isso. No dia que você falou, em um curso que tu fez, eu estava junto ali, meu cérebro fez... É verdade! Realmente, isso é uma sigla que está dizendo exatamente uma única coisa. Não está dizendo que o paciente não pode fazer diálise, não pode ser entubado, entendeu? Enfim, por algum motivo, ou não pode fazer um antibiótico, enfim, não fazer uma tomo, né? Não fazer uma extração, fazer... Não, é assim, um equívoco grosseiro, assim, né, de conceito. Então, assim, tinham muitos mitos, né? O mito da morfina, o mito de, né, se o paciente é conforto, eu inicio morfina, e aí às vezes entravam, né, paravam na frente do bloco, mas não morreu ainda. Mas é que não é para isso que a morfina tá ali, né? Então, são coisas bem pesadas que, felizmente, a gente vê que já existe bastante evolução, né? Dentro dos ambientes que a gente convive, inclusive, né? E, obviamente, fora dali, de evoluir um pouco mais em estar conversando sobre isso, das equipes estarem mais apropriadas, porque o cuidado é multidisciplinar, então todo mundo tem que estar entendendo o que está sendo feito, né? Para não ter deturpação, né, das ações ou das decisões, né? Então, é um cuidado integrado continuamente e, obviamente, o cuidado paliativo ou o grau de adequação terapêutica vai passar sempre por essa equipe também, né? A equipe multidisciplinar tem que estar sempre muito bem alinhada, né? Nessas pactuações aí de planejamento terapêutico. Vocês observaram que a Mariana falou, inclusive, vários termos aqui, né? Inclusive sobre limitação terapêutica, que já é um outro assunto, que não é, né? Então, a gente traz essas questões. Então, assim, eu acho que, para mim, que já ficava isso desde o momento que eu te conheci, que eu trabalhei contigo, né? Isso se abriu muito, e eu queria dividir isso com as pessoas. Eu queria que isso ficasse gravado, assim, porque na hora que a pessoa tem a dúvida, vai lá e assiste de novo e diz, não, só um pouquinho. Não estamos falando das mesmas coisas, não estamos falando de processos, né? São coisas diferentes, né? São momentos diferentes, assim. Então, acho que essa questão de a gente poder revisar, né, os conceitos, né, revisar onde eles se aplicam, acho que é muito importante, porque na prática, no dia a dia, e no corre, né, na correria, a gente acaba se perdendo nisso. E a gente tem a alta rotatividade, né, do pessoal da enfermagem, a gente tem novos dentistas chegando dentro do ambiente hospitalar, por exemplo, a gente tem outros colegas, felizmente. Né, a gente tem outros colegas, né, não da odontofis, enfim, que às vezes vêm com formações completamente diferentes e vêm com conceitos diferentes. Então, acho que a ideia desse episódio é a gente conversar um pouco sobre isso, e que nós, dentistas, podemos nos encaixar, sim, nos cuidados paliativos, é poder fazer essa revisão dos conceitos, e eu acho que, se a gente pudesse resumir, seria uma questão que já está na própria palavra, cuidados paliativos. Então, quando a gente não é a cura, né? Então, acho que tem essas questões, assim, é o cuidado em diversos momentos, né, que aquele paciente tá ali pra gente. E aí, eu vou deixar um espaçozinho para tu falar um pouquinho, se quiser, enfim, pra gente poder tá finalizando nesse encontro, né, e depois eu te agradeço aí por ter feito essa indiada de vir até aqui conversar comigo. Bom, nem imagina, passou bem rápido para mim, pelo menos. Tava ansiosa. Não, eu acho que não é um tema que... Não, ele é muito profundo. É um tema que uma coisa puxa a outra, né? Então, tu tá falando, eu tô pensando, te ouvindo atentamente, uma escutativa, né? Que o nosso instinto é sair pensando em alguma coisa, né? E acho que muitas outras coisas, muitos outros aspectos poderiam ser trazidos aqui, né? Que
enfim, não dá nem tempo. Mas é um tema, eu fico feliz que a equipe multidisciplinar esteja também atenta a esse aspecto, né? Tu sabe o quanto eu admiro e respeito, né, a categoria da odonto ali, hospitalar, o quanto a gente fez gosto de manter ali, né, todo o período possível, né, entendendo a importância, o impacto, não só no cuidado, mas na prevenção, né, da PAV, de outras ações que não se limitam a higiene oral, a higiene oral, né? A higiene oral. Chama o dentista que eu não tô conseguindo tirar essa saburra. Não é só isso, né? Então, é muito nobre e me deixa muito feliz, né, que essa temática seja trazida por uma dentista hospitalar e que possa ter um público que está interessado nessa temática, né? Porque acho que cada um de nós deseja poder ser cuidado da melhor forma, da forma integral e respeitando as individualidades e a história de cada um, né? E eu gostaria de ser cuidada assim, né? Que as pessoas da minha família sejam cuidadas dessa forma. Então, se a equipe de saúde está cada vez mais atenta a isso e a gente puder contribuir de alguma forma, né? Com conhecimento, eu fico muito satisfeita. E estou, enfim, à disposição. Eu te agradeço, né? Eu não vou ficar falando porque, assim, quem conhece sabe que eu tenho uma admiração por essa mulher, né, não só como médica, enfim, né, até, Deus me livre, assim, mas se um dia acontecer qualquer coisa, eu quero ser cuidada pela Mariana. Mas por essa questão de a Mariana, a doutora Mariana, ela tem um olhar, assim, ela tem um olhar para além da questão médica, né, ela é uma pessoa, assim, todo mundo que está assistindo e que conhece, que trabalha com ela, sabe que ela tem uma questão, assim, de se envolver com a equipe multi, se envolver com o cuidado do paciente, né? É uma pessoa humana, né, nesse sentido. Então, não teria outra pessoa para trazer aqui para falar sobre esse tema. E a gente está finalizando o nosso podcast, né, com esse tema que a gente pincelou algumas coisas aqui, um tema complexo, mas que é necessário a gente estar trazendo, né? Convido, se você gostou, compartilha com alguém que precisa assistir, com alguém que está lá com os conceitos meio esquisitos, assim, ainda na cabeça. Compartilha esse conteúdo, né? Vai lá, mostra. Se tiver dúvida, coloca ali, que depois a gente vai, escreve, né? Tenta responder. Eu vou atrás da Mariana e pergunto, Mariana, tem isso aqui que nem eu sei responder, né? E compartilha com a equipe, né? Porque eu acho que tem outras... A gente fala muito daqui, né? Do Sul, mas vai ter uma equipe que está lá, sei lá, no interior lá de onde eu venho, que é lá do Nordeste. Daqui a pouco que esse vídeo vai trazer, assim, algumas questões esclarecedoras que pode, né, mudar, né, trajetórias ali, enfim, para alguns profissionais. Então, muito obrigada. Convido vocês a nos acompanhar, né? A gente já tem o terceiro episódio já ali, né? Fono. Então, é isso, e estamos finalizando. Te agradeço do fundo do coração por você estar aqui, Mariana. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Feito.